Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. É o texto que nós vamos falar hoje sobre família. Lucas capítulo 7, o versículo 11 até o versículo 17. Preste muita atenção no texto. Preste muita atenção naquilo que aconteceu, que Lucas narra aqui. Lucas 7, versículo 11 em diante. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te digo, ou eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Qual foi a sua maior perda? O que você já perdeu na vida que você hoje pensa, puxa, como que faz falta? O que você já perdeu? Uma pessoa querida que faleceu? Um ente querido? O que você perdeu? Perdeu o controle das suas finanças? E desencadeou uma série de fatos que até hoje você não sabe o que fazer? O que você perdeu? Perdeu o seu casamento? Perdeu os teus relacionamentos? O que você perdeu? Perdeu oportunidades? Hoje eu percebo que muitos homens choram porque na adolescência perderam grandes oportunidades, que não voltam mais. Quais foram as tuas perdas? Eu creio que uma das palavras mais fortes da Bíblia é a palavra restituição. A mensagem de Deus, quando diz, eu vou restituir, isso é uma coisa tão forte, tão poderosa. Quando eu pego o conceito de restituição, é devolução. Devolução, é como se Deus dissesse, eu vou te devolver aquilo que você perdeu. É o ato de devolver algo que pertence a outra pessoa. Restituir é recuperar o que havia sido perdido. A restituição de uma família, a restituição do controle da vida, a restituição da paz, a restituição da alegria, a restituição, estamos falando sobre família, relacionamentos, o nosso maior patrimônio, a coisa mais importante das nossas vidas. E hoje eu quero convidar você para pensar nesta frase: Deus pode te surpreender, restituindo os anos perdidos, restituindo o que você perdeu, alegrias perdidas, o amor perdido, a paz perdida, essa dor que ainda está no seu coração. Nós percebemos nesse texto, de uma forma muito clara, Deus restituindo um filho para aquela mulher viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido, ela já tinha perdido o seu marido e agora perde o seu filho. Jesus vai naquela cidade e a encontra ali no cortejo fúnebre, no enterro, saindo da cidade já para enterrá-lo, se depara com aquilo, e agora ele se compadece dela, olha para ela, não chore, sente-se extremamente com compaixão, e acontece uma coisa inusitada, ele põe a mão no caixão e para o enterro, coisa que não acontece todo dia. Ele olha para o menino e diz: levante-se. E algo mais inusitado ainda, o menino se levanta, e acontece uma coisa fenomenal, o povo começa a gritar,
com grande temor, começa a glorificar, Deus interveio em nosso favor, Deus nos visitou, Deus se compadeceu de nós, aquela família foi restaurada, aquela mulher foi restaurada, foi restituída. Toda família precisa de restituição, toda família precisa de restauração. As coisas que você tem passado na tua casa não são exclusividades tuas só. Toda família tem necessidades. Todas as famílias têm crises. Todas as famílias têm problemas. Por que que nós precisamos de restituição? Por que que nós precisamos de restauração? Por que que nós precisamos de um milagre de Deus intervindo a nosso favor? Por quê? Como que isso acontece? É sobre isso que eu quero meditar hoje, nesse texto. Então eu quero meditar com você sobre esse tema, restituição. E por que que nós precisamos de restituição? Porque nós sofremos perdas. Nós sofremos perdas. Aquela mulher estava sofrendo muito por causa da perda do seu filho, mas toda família sofre perda. Toda família. Não há lugar no mundo que não tenha uma família que não sofra. Estamos no mundo, sofremos por causa do pecado. O pecado gerou a morte, sofrendo com a morte, sofremos com a perda dos nossos entes queridos. Todas as famílias aqui já teve experiências de pessoas amadas que perderam porque morreram. Isso é fato. Nós sofremos também por causa das dificuldades que nós temos. Dificuldades. Quantos aqui não tem crises? Você tem crise, eu tenho crise. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. A natureza humana. Nós sofremos muito por causa das nossas dificuldades emocionais. Pessoas machucadas dentro de casa. Porque todos são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Então, nós machucamos e somos machucados. Quantas pessoas você já machucou na sua vida, dentro da sua casa? Quantas vezes você já foi machucado por pessoas da sua própria família? Somos machucados por causa de palavras. E eu vou dizer uma coisa para você: palavras ferem muito mais do que agressão física. A agressão física passa dor, mas as palavras marcam durante anos, quiçá décadas. Nós sofremos por causa de palavras, nós sofremos por causa de traições, decepções, desentendimentos, brigas. Nós sofremos por causa do jeito difícil que nós temos e que as pessoas da nossa casa também têm. Dificuldade no trato. Todo mundo sofre por causa do pecado. Não é exclusividade da tua família, não é exclusividade de você. Todo mundo passa por isso. Todas as pessoas têm as suas dificuldades dentro da sua casa. E sabe qual que é a maior dificuldade? O que torna a coisa pior é quando você acha que está certo, que o outro tem que mudar, que você quer impor a tua opinião, que você acha que é assim mesmo, que a coisa do jeito que está, todo mundo vive mal, por que eu não vou viver mal também? É a coisa mais natural do mundo. Nós acharmos que as coisas ruins são consequências naturais da vida e que não tem como mudar. Muitos perderam muitos relacionamentos, saem de um casamento, entram no outro, de amizades, passam por vários relacionamentos e não se firmam com ninguém, mas sempre o culpado é o outro, sempre o problema é o outro. As pessoas se julgam vítimas. Eu quero que você preste muita atenção, cuidado com você, porque a natureza humana é sagaz, a natureza humana nos engana, e às vezes é você que precisa mudar, é você que precisa rever os teus conceitos, porque muitas pessoas têm sofrido por causa de você, e você tem sofrido por causa de pessoas.
Agora, o que acontece quando nós entramos nisto? Emoções negativas. Somos assaltados por emoções negativas. A pior coisa do mundo é você ter conflitos pessoais, interiores. Eu quero que você tente imaginar as emoções daquela mulher, a viúva de Naim, com a perda. Imagina a tristeza, o desespero. Somos assaltados por emoções negativas. As coisas acontecem em nossas vidas e elas trazem-nos tristeza. Quantas pessoas hoje vivem amassadas por causa da depressão, do desânimo, da apatia, da ira, da raiva, do medo? Quantas pessoas hoje? Todos nós choramos. É por isso que nós precisamos de um milagre. É impossível viver bem sem Deus. Precisamos de algo novo em nossas vidas. Choramos. E às vezes é aquele choro silencioso, introspectivo, que é o pior de todos, onde você não pode nem externar suas emoções, nem externar suas dores. Aquela coisa da dor escondida, espinhos no coração, espinhos que Deus precisa tirar, coisas tão íntimas e pessoais que eu não tenho coragem de dizer para ninguém, a dor da alma. Temos tão pouco amigos, porque tem algumas coisas em nossas vidas que nós não temos coragem de externar para ninguém. Isso causa muito sofrimento, isso causa muita dor. Precisamos da ação de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. É aquela saudade que não sara, é aquelas lembranças que estão cada dia mais vivas, é aquela dor que não cura. E o que é pior, você é solitário, sem poder compartilhar com ninguém. E às vezes quando compartilha ainda ouve, você tem que ter fé. Você sabe que você tem que ter fé. Você sabe que você precisa crer. Você sabe disso, você simplesmente está dizendo, eu estou sofrendo. Como falta empatia. Todo ser humano sofre. Evangélicos, católicos, espíritas, ateus. Todos sofrem. Todas as pessoas passam por dificuldades. Sofrem não é porque frequenta essa igreja ou aquela igreja. Sofre porque é humano. E uma coisa que eu preciso que você entenda: tenha mais paciência com as pessoas. Você não sabe a dor que ela passa. Você não sabe dos conflitos que ela tem. Olhe com mais misericórdia para as pessoas. Nós não temos ideia da infância que ela teve, não temos ideia da família pela qual ela veio, nós não temos ideia da história que ela teve, não temos ideia do que se passa com ela. Ninguém sabe a história da vida. E às vezes você olha a aparência e você julga, mas sem perceber o sofrimento interior, sem perceber o que está lá na alma, no fundo, no recôndito, no porão. Ninguém pode julgar os outros, ninguém, porque todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem o seu vazio, todo mundo tem as suas histórias conturbadas e complicadas. Por que nós precisamos de restituição? Porque nós sofremos perdas. Por que nós precisamos de restituição? Porque nós precisamos de consolação. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não chore, não chore. Ou seja, ele viu o sofrimento da mulher e ele foi consolá-la. Todos nós, com nosso coração de sofrimento, precisamos de consolação. É interessante que Jesus, ele fazia isso com as pessoas. Ele andava com as pessoas, ele amava as pessoas, ele consolava as pessoas. E na sua última semana de vida, no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele vai para o seu chamado ministério particular com os seus discípulos. E ali ele tem conversas com os seus discípulos, somente eles. Então ele deixa o ministério público,
E naquela última semana, ele fica só com os discípulos. Então no capítulo 13, em diante de João, onde Jesus lava os pés dos discípulos, até o capítulo 18, está o ministério particular. E Jesus chega para eles, no capítulo 14 do Evangelho de João, e diz: eu vou dar a vocês outro Consolador. Ou seja, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e ele vai fazer o que eu faço com vocês. Ele vai estar junto de vocês. O grego, eles usam uma palavra chamada paráclito, que é a mesma palavra para advogado. E é interessante que na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, o paráclito, o advogado, era aquele que ficava ao lado, pegava o cliente não falava nada, como hoje, mas literalmente, o advogado ficava ao lado, abraçava, diante do juiz, diante da acusação, e dizia: eu vou tomar a tua causa, eu vou te defender, fica calmo, vai dar certo, confia em mim, eu vou te consolar, você vai sair desta, eu vou te ajudar, confia em mim. Então quando Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador, outro Paráclito, ele estava definindo o papel do Espírito Santo em nossas vidas. O papel maior do Espírito Santo nos dá ânimo, coragem, consolo. Paráclito, aquele que dá bom ânimo, aquele que dá coragem. Jesus podia muito bem dizer: eu vou enviar a vocês o Espírito do poder, o Espírito do milagre, da força, da sabedoria. Tudo isso descreve o Espírito Santo. Mas Jesus, ele disse: eu vou enviar a vocês o Consolador, porque é disso que eu mais preciso. Eu não vou buscar poder se eu não tiver com o coração curado e sarado. Eu não vou buscar os milagres se esse milagre não acontecer em meu coração. Porque quando eu estou consolado, eu ando mais uma milha, eu luto mais uma guerra, eu vou para frente, eu enfrento dificuldades, as batalhas do dia a dia. Quando eu estou consolado, eu sou um leão. E é esse o papel de Deus, me encorajar, por causa das perdas, das dificuldades que eu passo na minha vida. Todos nós precisamos de consolação. Todas as famílias do mundo, a minha e a tua, precisam de consolação. E conforme Deus vai tratando de nós, a coisa vai começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Deus vai curando o coração. Hoje, em nome de Jesus, receba essa consolação. Receba esse encorajamento. E a partir daí, comece a encorajar as pessoas. A partir daí, eu dou aquilo que eu tenho. Então quando eu tenho consolo, o que eu vou fazer? Eu vou consolar. Então sabe o que eu preciso fazer para minha casa mudar? Para minha família mudar? Eu preciso encorajar mais, sorrir mais, ser mais paciente, ser mais doce, ser mais amável. Console na proporção que você tem sido consolado. Eu quero que você preste muita atenção nessas duas palavras: acusação versus consolação. São duas coisas totalmente antagônicas, contrárias, autoexcludentes. Quando tem consolo, não tem acusação, e quando tem acusação, não tem consolo. A acusação é o papel do diabo. O diabo, a palavra diabo, em grego é diabolos, que significa acusador. Olha só que coisa interessante. O papel do Espírito Santo é consolador, o papel do diabo, acusador. Enquanto que o diabo acusa, o Espírito Santo consola. A pergunta é: o que tem reinado em nossa casa? O que tem prevalecido em nossas famílias? A nossa casa tem que ser um lugar onde eu sou reabastecido, um oásis. Imagina um carro que anda, e precisa ser reabastecido para continuar andando. Eu corro, eu luto, mas a minha casa é o lugar onde eu tenho que encher o tanque. A minha casa é o lugar onde eu tenho que receber consolo.
Nada drena mais as forças de uma pessoa do que cobrança. E é o que mais temos em nossas casas: cobranças. E a cobrança é um outro nome para acusação. É o que nós mais fazemos, só cobramos. Cobramos muito nossos filhos, em tudo. E às vezes exigimos dele um padrão que nem nós conseguimos ter. Você lembra quando você era adolescente? Você quer que ele se porte como adulto e ele ainda não tem condições. Mas você só cobra. E ele só está se afastando de você. Então eu preciso começar a entender que na minha casa é lugar onde tem que ter elogios, encher o tanque, consolo, uma palavra positiva, uma palavra que me leve a entender que ali é um lugar onde eu estou sendo aceito e amado. Todo homem, presta atenção, mulheres, todo homem precisa ser admirado e sentir-se admirado. Os homens sérios, que lutam e batalham por suas famílias, sofrem demais por ver as dificuldades, principalmente financeiras da sua casa. E a mulher, ao invés de estar do lado dele, é só cobrança. Você tem que se mexer, você tem que fazer, você tem. Só acusação. E depois essa mesma mulher jejua e ora pela família. Deus, faz algo. Mas o que ela está fazendo? Por que a coisa não acontece? As pessoas não mudam através de acusação. As pessoas não melhoram através de acusação. As pessoas não mudam através de cobrança. E é uma coisa incrível, porque não tem um elogio quando se faz uma coisa certa. Você pode fazer 10 coisas certas, não recebe um elogio, um sorriso. É o que as mulheres têm feito hoje com seus maridos. Mas faz uma coisa errada, pega. É aquela coisa, só pega os pontos falhos e negativos, esquece todos os pontos positivos. A mulher precisa, maridos, presta atenção, elas precisam ser reconhecidas, valorizadas. Muitas hoje trabalham fora e em casa, e o papel de casa, nessa sociedade atual onde nós vivemos, não é exclusividade só da mulher, porque na sua época, quando você falava, minha mãe trabalhava só em casa, mas só em casa mesmo, ela trabalhava fora. Hoje a tua esposa trabalha fora, ela tem que cuidar das coisas de fora, e chega em casa, você vai para o sofá assistir sua TV, ou fica na sua internet, e ela tem que fazer tudo. Não tem mais nada maligno numa sociedade do que o machismo, e nós vivemos numa sociedade machista. Eu acho que um extremo leva ao outro. Tão diabólico como o machismo é o feminismo. O homem tem que ser homem, não machista. A mulher tem que ser mulher, não feminista. Então eu preciso, tem que ser feminina e não feminista. Então um extremo leva ao outro. Eu acho que o machismo e o feminismo só perdem nessa sociedade diabólica, dominada pelo diabo, para o racismo, para o preconceito, para o julgamento, para a fofoca. Então o que eu preciso entender? A minha mulher trabalha fora, e ela em casa faz tudo. Elogie, diga, você é maravilhosa, você, apesar de fazer coisas lá fora, você ainda consegue deixar a casa bem arrumada. E se ela falar, eu não consigo arrumar, porque eu não tenho tempo, as crianças, não tem problema, eu vou te ajudar. Para de destruir a tua família com as tuas próprias mãos. A nossa casa não pode ser lugar de cobrança, de acusação, ela tem que ser um lugar de consolo. Eu preciso entender isto. Os teus filhos precisam ser valorizados, e não tem melhor coisa para você valorizá-los do que você dar tempo para eles. Esquece o celular, esquece o Facebook, esquece o WhatsApp. Quando você estiver em casa, transmita uma mensagem clara para eles. Eu valorizo vocês, eu dou valor a vocês, a minha presença está aqui. Sai com eles, passeie com eles, fica com eles.
As crianças precisam ser valorizadas, os adolescentes precisam ser valorizados. Aí você diz, mas também só fica na internet, ele fica só. Porque ele fica, você vai ficar também? Um para cada canto. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Não tem consolo nenhum, não tem encorajamento nenhum. Agora uma coisa que eu vou dizer para os filhos, preste atenção no que eu vou dizer. Pais precisam sentir-se honrados. Honrados. Não tem coisa melhor no mundo, para um pai e para uma mãe, quando o filho senta à mesa, para dar atenção para os pais. Se você já é casado, casada, vai mais na casa dos seus pais, e sente à mesa com eles. Toma um café, almoça, janta, mas fica com eles. Não tem coisa que mais alegra um pai do que o filho honrá-lo dessa forma. Eu quero estar junto de você, eu quero estar com você, eu preciso estar com você, eu quero a tua companhia. Meu pai, minha mãe, o senhor, a senhora são as pessoas mais importantes da minha vida. Isso traz consolo, isso traz encorajamento. Olha só que profundo esse texto muda para mim, por favor. Olha só que importante esse texto, de 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai, presta atenção, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, presta atenção, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Qual que é o objetivo? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse texto é lindo. Eu dou o que eu tenho. Então uma coisa que eu quero que você ouça com muita atenção: deixa Deus tratar do seu coração. Receba o amor de Deus na sua vida, para que você possa fazer isso com a tua família. Pare de querer que eles mudem, mude você. Console, ame. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar Deus de uma forma mais intensa. Eu preciso pedir para Deus: tenha misericórdia de mim, me dê mais paciência. Peça mais amor. Porque conforme você for recebendo essa consolação, não justificando os seus erros, não se acomodando com as tuas mazelas e dificuldades, não se achando vítima da vida, você vai ser mudado, e você vai começar a elogiar mais, você vai começar a sorrir mais, você vai começar a agradecer mais, e você vai perceber mudança na tua família, porque começou em você. Eu dou o que eu tenho. Eu não vou sorrir nunca se eu sou uma pessoa insatisfeita com tudo. Eu não vou amar se eu só tiver ranço no meu coração. Cuide de você, e você vai perceber a tua família sendo impactada. Eles mudaram. Você mudou primeiro, impactou-os. Por que nós precisamos de restituição? Sofremos, somos consolados e precisamos de consolado, mas todos nós carecemos da bondade de Cristo. Todos nós. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Não se compadeceu, ou se compadeceu, não chore. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Aquela mulher não orou, não pediu ajuda para Deus, não pediu, ela não foi atrás de Jesus. E sabe o que é mais interessante ainda? Ninguém orou por ela, ninguém foi lá e pediu para Jesus: faz alguma coisa para aquela mulher. Ninguém. Jesus foi. Sabe por quê? Porque tem dia que você não dá conta. Tem dia que você não dá conta de orar. Tem dia que você não dá conta de ler a Bíblia. Tem dia que você não dá conta de vir à igreja. É por isso que Jesus foi lá. E é justamente isso que eu coloco tanto. Se eu falar isso para um cristão, ele vai dizer: você está com o diabo no corpo, você está com falta de fé. E é por isso que nós não falamos.
Nós temos medo do que nós vamos ouvir. Mas todos nós temos esses momentos. E uma coisa que é interessante, Jesus, sabendo disto, foi atrás dela. Jesus Cristo marcou este culto hoje para vir ao seu encontro. Ele marcou. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Eu vou dizer uma coisa, você podia nem querer estar aqui, mas você está. Talvez você está doido para ir embora, mas você está. Foi Deus que te trouxe aqui. E pode ter usado teus pais, usado tua esposa, teu marido, um convite, um amigo, não sei. Ou colocado no teu coração, vai lá, porque hoje eu vou te abençoar. Você não veio aqui à toa. Você resolveu vir hoje aqui, porque a bondade de Jesus por você, preparou esse momento para te abençoar. E eu vou dizer uma coisa para você, aproveite essa oportunidade, porque você vai sofrer a cada dia, e cada dia mais, se você não aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado. A bondade de Deus por nós, a bondade dele querer dizer para mim, eu te amo. Todos nós precisamos disto. Aquela mulher precisava muito disto, ela estava sofrendo, coração sangrando. Isto é o que a Bíblia chama de graça. Graça, é graça. É um amor que eu não mereço, mas eu recebo. Graça, é um presente. Eu não fiz nada para merecer, mas Deus me deu. E é por isso que Deus usa muito uma expressão graça, referente a esse amor, como uma força que Ele nos dá. Porque esse amor nos encoraja. E uma coisa que é muito importante, apesar das minhas perdas, apesar das dificuldades que eu tenho na vida, essa graça é o que vai me sustentar, sabe por quê? Porque você precisa continuar vivendo. As coisas que aconteceram com você não podem tirar de você a alegria de viver, a alegria de usufruir da tua vida, da tua família. Você precisa continuar vivendo, então eu preciso de graça. Você pensa, se eu tivesse isso eu seria feliz, se acontecesse isso comigo eu seria feliz. Tá, e se não acontecer? Você nunca vai ser feliz? Segunda pergunta, e se demorar 10 anos para acontecer? Você vai ficar 10 anos amargando essa depressão? Você vai ficar amargando essa cara amarrada e esse jeito de vítima? Você vai perder sua vida. Então tem muitas pessoas que parece que se entregaram, sentem penas de si. Paulo, ele tinha um problema que ele chamava espinho na carne, e ele disse para Deus, Deus, tira isso de mim. Talvez uma enfermidade, eu não sei, tira isso de mim. E diz a Bíblia que ele orou 3 vezes. Esse homem já orou por pessoas mortas e ressuscitou, e elas ressuscitaram. Esse homem era poderosíssimo em atos, em palavras, o apóstolo Paulo, mas ele tinha algo nele que ele não conseguia, que Deus não dava aquilo que ele pedia. E qual que era o grande problema? Eu serei feliz só se eu não tiver isso na minha vida. Olha só, depois dele pedir insistentemente por 3 vezes, a resposta que Deus deu para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E qual foi a conclusão que Paulo chegou? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Isso não é masoquismo não, e nem querer sofrer, e nem gostar de sofrer. Mas eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, eu posso ser feliz, independente do que estiver acontecendo comigo. Eu posso, porque eu dependo de Deus, que é a fonte. E os problemas que você tem passado na vida, tem feito você se aproximar de Deus. Qual foi a última vez que você chorou e orou de joelho? Talvez foi na enfermidade de um filho, num momento difícil. Hoje está tudo bem, né?
Nem ajoelhar você ajoelha para orar e talvez nem ore. É por isso que Paulo diz, na fraqueza eu sou forte, ou quando estou fraco eu sou forte. Parece um paradoxo, mas quando eu me sinto fraco eu busco, e aí eu sou forte porque eu estou buscando Deus, eu não estou fazendo as coisas com a minha própria mão. Talvez se não fosse uma fraqueza, uma dificuldade na tua vida, você não estaria aqui hoje. Se não fosse um desemprego que Deus usou, você não estaria hoje aqui. Uma enfermidade, um problema familiar, uma perda de alguém, você não estaria hoje aqui. Ou seja, Deus usa até as dificuldades que nós temos para mudar não somente nossa vida, mas como a nossa história e a nossa eternidade. Todas as coisas cooperam para o bem, não diz que todas as coisas são boas, mas há um milagre de um Deus que nos ama, que faz com que tudo convirja para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem, e não todas as coisas são boas. A Bíblia nunca disse isso. Então uma coisa que eu vou colocar para você: quer experimentar algo novo na sua vida? Antes que a coisa que você tanto quer aconteça, pede para Deus graça. Você quer experimentar algo novo na sua vida? Restituição mesmo. Dá da forma como você tem recebido, sem merecer. Perdoe mais. A restituição na tua casa vai começar quando você aprender a perdoar. Ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado, mas você também não merece, e você foi perdoado por Deus. E é esta oração que você faz todo dia: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as minhas dívidas, da mesma forma como eu tenho perdoado. Como você tem perdoado? Segundo a tua oração, da mesma forma como Deus tem te perdoado. Você merece perdão? Não. As pessoas, muitas vezes, não merecem perdão. Mas o que vai fazer com que elas mudem? Presta atenção em Romanos capítulo 2. Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Por que nós mudamos? Se você tiver medo de Deus, você nunca vai para Ele. O que te atrai em Deus é o amor dEle. Se você duvidar do amor dEle, e é isso que o diabo está querendo que você entenda, que você duvide, por isso que ele coloca tantas dúvidas no seu coração, por isso que tem essa babel de confusão, essa confusão toda, porque o diabo sabe que quando eu começo a duvidar do amor de Deus, eu não vou para Ele. Então o que me atrai em Deus? A bondade, a tolerância e a paciência. Deus, me perdoe, você deve ter errado essa semana, mas o que te trouxe aqui? Saber, Deus me ama. O que você te empolga para ser uma pessoa melhor? O amor de Deus por você. Eu quero agradá-lo, porque Ele me ama, tem me dado tantas coisas boas, eu quero agradá-lo. Então o que te faz melhorar a cada dia? É o amor dEle, que te leva à mudança. Agora pensa, as pessoas da tua casa podem ser impactadas com a tua bondade e o teu amor, mesmo estando erradas. É só você não revidar na mesma moeda, é só você não gritar como elas gritam com você, é só você não tratar as pessoas mal como tem te tratado dentro da sua família. É só você mudar. Não tem coisa pior na vida do que depender do outro para ser feliz. Eu não consigo mudar o outro. A pergunta é: e se o outro não mudar, você vai ser infeliz o resto da vida? Então mude você. Como? Eu vou perdoar, eu vou parar de gritar, porque não está adiantando. Se você continuar fazendo do jeito que você tem feito, você vai continuar colhendo o que você tem colhido. Simples assim. Então o que eu preciso fazer? Mudar. Eu preciso mudar, porque eu sou responsável por mim, não pelo outro. Você não pode mudar a tua mulher, você não pode mudar teu marido, você não pode mudar os seus filhos, você não pode mudar os teus pais, você não pode mudar os teus irmãos, você não pode mudar ninguém. A única pessoa que você tem condições de querer que melhore é você. Então lute, porque você melhorando, você vai ter grande chance do outro melhorar também.
Porque o outro vai começar a parar de tratar tão mal, porque você não está revidando. Palavra dura suscita ira. Ódio suscita contenda. Então para de revidar. Que você vai começar a perceber uma coisa na tua vida, chamada graça. É a bondade de Deus entrando na tua casa através de você. Impactando as pessoas da tua família através de você. Para de querer que o outro mude. Ah, mas ele tem que mudar. Se não mudar, problema dele. Problema dele. Céu e inferno existem. Ah, eu não quero. É problema, cada um tem as suas escolhas. Eu sou livre para escolher o que eu quero, não sou livre para as consequências daquilo que eu escolhi. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Se a pessoa não quiser mudar, ore, mas para de infernizar, para de gritar. Isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai acabar com você. Precisamos da bondade de Deus em nossas vidas. Restituição, porque temos perdas. Consolação, porque temos perdas. A bondade de Cristo, nós precisamos, mas toda família precisa de um milagre. Toda família. Toda família. Eu e você precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Aquela mulher precisava de um milagre. A viúva de Naim precisava de um milagre. Eu e você precisamos de um milagre. As nossas casas precisam de um milagre. Precisamos da intervenção sobrenatural de Deus. Ou é a cura de uma enfermidade, ou é uma dificuldade financeira, que eu nem sei o que pedir, porque eu não vejo saída. Pedir um milagre. Ou literalmente, uma ressurreição. O amor morreu. O respeito morreu. A paciência morreu, a cumplicidade morreu, a paz da minha casa morreu. Deus vem em meu favor e ressuscita. Eu preciso de um milagre, porque humanamente não tem mais esperança, humanamente está tudo acabado. Eu preciso de um milagre. Você precisa orar mais. Você precisa se envolver mais na igreja, buscar o Deus verdadeiro, ter mais fé. As coisas acontecem se eu buscar palavra de Deus para a tua vida. Busque a Deus enquanto há tempo, enquanto você pode achar, enquanto você não destruir a tua vida com as tuas próprias mãos, enquanto você não destruir a tua família com as suas próprias mãos. Busque-o hoje. Você acha que aquela mulher tinha alguma esperança? Talvez ela ficou o dia inteiro no velório chorando. Meu filho morreu. Agora ela estava saindo. Dentro de alguns minutos ela ia enterrar literalmente seu filho para nunca mais vê-lo. No último momento, Jesus Cristo aparece. No último momento ele teve misericórdia, ele se compadeceu, e ele restituiu aquilo que era impossível. Não há causa impossível para Deus. Houve restituição. Aquela mãe abraçou o seu filho novamente. Eu creio que ela nunca mais imaginava que ia abraçá-lo de novo. Deus quer restituir o abraço na tua família. O abraço, o carinho, o amor. Por mais impossível que isso aparece, ou aparenta ser, Deus pode. Deus pode. Deus pode acabar com o ranço. Deus pode, a começar de você, acabar com a chatice, com a amargura, com a grosseria, com a estupidez. Onde está o carinho do começo do teu casamento? Onde está a admiração que você tinha por esse homem que está aí do teu lado hoje?
ou por essa mulher? Onde está aquele menino doce que amava tanto os pais e tinha um carinho tão grande pelos pais? Onde está? Não dê valor somente quando você perder isto. Não dê valor, porque pode ser tarde demais. Dê valor hoje à tua família. Abrace mais. Celebre a tua casa, curta a tua família, curta de verdade. As pessoas que mais te amam na vida são as pessoas de dentro da tua casa. E você trata muito melhor as pessoas de fora do que as pessoas da tua casa. Você fala com muito mais respeito com as pessoas de fora do que com as pessoas da tua casa. Você fica até querendo guardar a melhor louça para quando pessoas de fora vêm, enquanto a tua família você não honra. Eu preciso entender que as pessoas que mais me amam são as pessoas da minha casa. Volte para casa hoje diferente. Volte diferente. Faça essa palavra valer a pena na tua prática, na vida. Coloca Deus na tua casa. Para de ser tão chato. Para de ser tão implicante. Para de ser tão ranzinza. Deixa Jesus entrar na história da tua vida. Aquela mulher de Naim, ela pôde dizer: Jesus Cristo restaurou a minha família, Ele restituiu aquilo que eu tinha perdido. Da mesma forma você, fale isso para os outros. Eu não encontrei uma religião, encontrei Deus. Foi Deus que restaurou a minha casa, através da igreja que eu conheci. Foi Deus que restituiu a minha família. Eu peguei de volta aquilo que eu tinha perdido. Fale para as pessoas. O meu maior patrimônio é a minha família. E Deus, pela sua misericórdia, Ele restituiu e tem restituído, e Ele vai restituir tudo aquilo que eu perdi. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.